O movimento Olga Benário lança a campanha de combate à violência contra meninas e mulheres nas escolas públicas da região do Grande ABC. O objetivo da primeira fase da campanha é levar os casos de abusos sexuais que foram denunciados pelas crianças e adolescentes das escolas para as varas da infância e juventude nos municípios. A reportagem é de Larissa Borer. Só no ano de 2020, mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas. Desse total, 14 mil eram de abuso, exploração sexual e estupro de vulnerável, segundo dados do Disque 100, serviço gratuito para denúncias de violações de direitos humanos. O movimento de mulheres Olga Benário, que atua há 10 anos no combate às diversas violências contra a mulher, se deparou com essa questão durante a realização de uma outra campanha. A integrante do movimento, Shaira Chagas Alves, explica que no segundo semestre de 2021 foi realizada uma campanha de conscientização da pobreza menstrual em escolas públicas na região do Grande ABC. E foi neste contexto que muitas denúncias de meninas do 6º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio começaram a aparecer. E aí o movimento se colocou para ir nas escolas, fazer essa introdução, fazer essa palestra, falar com as meninas, junto com a escola, enquanto a escola entregava esses kits com lencinho, com absorvente e tudo mais. E aí, quando a gente ia conversar com as meninas nas escolas, a gente primeiro fazia uma introdução do que é o movimento, falava sobre a nossa luta contra a violência contra a mulher, né? E aí, nesse debate, a gente falava sobre isso, falava sobre a questão de tantas violências que a mulher sofre na sociedade e falava sobre a pobreza menstrual. E no final a gente abria para debate, né? Como a gente sempre faz, a gente fazia uma exposição com slide e depois abria para as meninas falarem um pouquinho, né? Sobre o que elas estavam pensando, o que elas acharam, qual era a opinião delas. E nesse momento de abrir para o debate, muitas delas colocavam isso, de terem sofrido, de terem sido abusadas, muitas vezes dentro da própria casa, por parentes, por tios, por padrastos. Larissa Mayumi, também integrante no movimento de mulheres Olga Benário, explica que foi a partir dessas denúncias não oficiais que se viu a necessidade de lutar por essas meninas que muitas das vezes são negligenciadas pela própria família e também não têm o apoio das delegacias da mulher, uma vez que é necessário o acompanhamento de um familiar. Foi a surpresa da gente levar esse debate da pobreza menstrual e a urgência de falar de violência com as menores de idade, né? E a gente viu a necessidade de continuar uma campanha grande, assim, inclusive denunciando, né? E geralmente elas precisam do acompanhamento de alguém mais velho. Então a gente... e muitas vezes as pessoas que elas dependem, né, assim... para levar elas nesses espaços e tal, são os próprios agressores. Então, e as escolas, elas são espaços fundamentais de amparo, né, de assistência às menores de idade, porque elas não vão chegar, né, muitas vezes, numa delegacia da mulher para fazer denúncia, não vão chegar em casas, né, como as que a gente constrói, que atendem as mulheres vítimas de violência, mas elas vão para a escola todo dia. A coordenadora do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, Karina Figueiredo, avalia que a importância da educação sexual nas escolas é justamente saber identificar possíveis agressores e como denunciar estes casos. A escola ela tem esse papel dentro da rede, né? Quando a gente fala que a escola compõe a rede de proteção à criança e adolescente, ela tem esse papel de contribuir com essas ações. Então, é muito importante levar esse conhecimento, essa informação para toda a comunidade escolar. Com certeza vai contribuir muito para prevenção e também para que todos conheçam estratégias, né, de acionar serviços em casos que se identifica uma suspeita ou uma confirmação de violência. A integrante do movimento, Larissa Mayumi, explica que nesta primeira etapa da campanha é urgente que esses casos sejam mapeados e expostos. Para isso, serão entregues formulários de denúncias para preenchimento pelas meninas. Depois, esses documentos serão levados ao Conselho Tutelar dos municípios. A partir daí, essas crianças e adolescentes serão encaminhadas para
manter o devido apoio e a luta seguirá para garantir que meninas e mulheres estejam seguras e livres de abusos e violências. Então é muito urgente. A gente viu que nesse primeiro momento a gente precisa, né, entender quais são os casos, né, como para a gente poder atuar. Então a ideia dessa campanha, né, de ter esse formulário, de receber as denúncias é justamente de ser um porta-voz, né, de ser uma tribuna para que as mulheres possam dizer o que elas estão passando e para a gente pensar em atuações, né. É algo que a gente precisa denunciar, né, e pensar em políticas e ações que de fato possam mudar isso, né. Hoje a gente tem o atendimento, né, das menores de idade, elas são todas encaminhadas para o Conselho Tutelar. E, inclusive, depois não, né? Agora a gente já está nesse processo de entender qual é o fluxo de atendimento, de amparo, né, de assistência para as menores de idade. Então, quais são os espaços que elas vão poder recorrer? Então, é o Conselho Tutelar? Então, vamos sentar com os conselhos tutelares para ir desenhando esse fluxo, para ver se existe... para ver se as meninas elas estão bem amparadas, né? E, inclusive, fazer uma luta em volta disso, né? Depois de fazer a denúncia, a nossa ideia é propor uma luta, né? E propor a luta também é exigir que o Estado cumpra seu papel, né? Então, fazer ato, fazer essa luta, né? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.